Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos. Hoje, 1º de maio de 2023, juntos agora. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e estamos aqui, como todas as segundas-feiras, para trazermos um tema para a nossa reflexão. Boa noite, Pedro Balalai, seja muito bem-vindo. Vamos cumprimentando os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita. Cumprimentamos também aqueles amigos que, porventura, vão nos assistir depois através dos nossos canais, do Facebook, do Instagram, do YouTube, do Telegram. Então, amigos, estamos aqui com vocês, cumprimentando a Sueli, seja bem-vinda, Sueli Reis. A Sueli uma hora entra pelo Facebook, outra hora pelo Instagram, mas eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar, ouvir de forma nítida, bem assim, tranquila. Mas, como todas as segundas-feiras, como nós estávamos falando, nós trazemos um tema para a nossa reflexão. Eu sou do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, para aqueles que porventura ainda não me conheçam. Agora a Sueli pulou para o Facebook, a Sueli não é fácil. Sejam muito bem-vindas, Sueli, sejam muito bem-vinda, Pedro, sejam muito bem-vindos todos esses amigos tão queridos, tão especiais. Lembramos que ao final nós teremos a nossa prece com o passe magnético espiritual, a magnetização das águas. Então convidamos vocês a colocar um copinho ou uma garrafinha de água. E mesmo aqueles que nos assistirão depois, porque nem todos têm oportunidade de nos assistir ao vivo, assistir às nossas lives, mas mantenham essa mesma fé, essa mesma disposição, participem com o coração aberto para receber o auxílio que verte do alto, porque os emissários do Cristo estão apostos, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa espírita, está sempre conosco e eles vão auxiliar aqueles que com fé, com confiança, com esperança, abrem os seus corações. Então, amigos, boa noite, Anne e Eliane, sejam muito bem-vindas. Finalzinho de feriado, para quem trabalha profissionalmente, um feriado sempre é muito bem-vindo. E para aqueles que já estão aposentados ou que têm as suas atividades dentro do lar, mesmo assim, quando tem um feriado, muda um pouco a rotina. Então, isso é muito bom. Nós vamos trazer uma mensagem do livro Vinha de Luz. Vamos abrir aqui uma página. Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos na mensagem 44 do livro Vinha de Luz. Saber como convém. É uma mensagem de Paulo, o apóstolo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Vamos repetir, mas aproveitando para cumprimentar o nosso querido amigo Vicente Jimenez. Seja muito bem-vindo, Vicente. Que bom, Vicente passou por uma cirurgia, está se restabelecendo e nós ficamos muito felizes de você estar aqui conosco. Então vamos repetir o que Paulo escreve à Igreja de Corinto. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum
soube como convém saber. É por isto que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta maquinaria de agressão. Vejam, amigos, eu vou até olhar aqui. O livro Vinha de Luz, ele foi publicado em 1952, 71 anos, há 71 anos atrás, 1952. Mas vejam como que é atual o que Emmanuel fala. Logicamente que há 70 anos atrás, muitas das coisas tecnológicas que existem hoje em dia ainda não existiam. A Celi está dizendo, eu nem estava na Terra ainda. É verdade, Celi. Mas boa noite, José Roberto, seja muito bem-vindo. Flávio Benson. Mas vamos repetir novamente esse trechinho aqui de Emmanuel, da mensagem 44 do livro Vinha de Luz. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isto que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta maquinaria de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando, esquecendo, com mezinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber, sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte destacada em letra maiúscula. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos, no plano das formas temporárias, não lhes modificam as energias. Esses sabem, porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. A mensagem do livro Vinha de Luz, a mensagem 44, saber como convém. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Irmãos e irmãs, que aqui se encontram nessa noite de segunda-feira, 1º de maio de 2023. Já nos encontramos no 5º mês do ano, quase a metade de um ano já passou. E nós abrimos os nossos lares, os nossos corações, as nossas mentes para beber dos ensinamentos do Cristo, rogando a Jesus
aos emissários do bem, que se manifestem em nosso lar e em nossas vidas. E nós só podemos, nesta noite, agradecer a oportunidade de nos reunirmos em nome do Cristo Jesus. E em nome dele, nós iniciamos mais esse banquete espiritual, pedindo, Senhor, esteja presente. Muito obrigado. Que assim seja. Graças a Deus. Que bom, estamos aqui juntos, cumprimentando os amigos que foram chegando. Que sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Eudócia, Ana e Eliane, todos esses amigos, amigas tão especiais. E o nosso tema da noite de hoje, considerando que hoje, pelo menos aqui no Brasil, se comemora o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, nós trouxemos uma reflexão com relação a esse dia, a esse feriado. Afinal, o trabalho é uma punição divina? O trabalho é uma punição divina? Boa noite, Darcy Paulique, seja bem-vindo. Então, amigos, o que vocês acham? O trabalho é uma punição? Uma punição divina? E nós lembramos que logo no primeiro livro da Gênese, na Bíblia hebraica, que nós chamamos o Antigo Testamento, a Sueli disse, acho que é uma bênção. Lá na Gênesis, no capítulo 3, versículos 17 a 19, de uma forma simbólica, eu sempre gosto de frisar isso, porque aqueles que já estão habituados a nos acompanhar, sabem que nós espíritas fazemos uma leitura, não uma leitura literal. Nós buscamos compreender a essência da mensagem. Inclusive, a Bíblia hebraica, ela é considerada como tendo 70 faces. Nós temos muitas formas de interpretá-la, mas não podemos interpretá-la ao pé da letra. E nessa passagem de Gênesis, é aquela passagem de Adão e Eva, uma parábola. Mas vamos a essa parábola. É agora como Deus se manifestando, falando para Adão. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E aí prossegue Deus falando para Adão. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. E aí a parte que nós queremos frisar. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então Deus, de uma forma simbólica, fala para Adão que ele comeria, precisando, para isso, do suor do seu próprio rosto, para ter o que fosse necessário para a sua sobrevivência. E, continuando ainda em Gênesis, no capítulo 3, versículos 23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Amigos, o tema para quem está chegando é: o trabalho é uma punição divina? Vamos refletir sobre isso.
Boa noite, Cleia Santos, seja muito bem-vinda, Alice Fernandes. E nós lembramos, vamos avançar no tempo, vamos lá no Antigo Testamento há 3.500 anos. Agora chegamos a quase 3.500 anos depois, no livro dos Espíritos. Arnaldo está dizendo, o trabalho é uma forma de crescimento, nos ajudando no progresso moral e espiritual. Mas Allan Kardec, vocês espíritas de longa data, sabem que Kardec questionou tudo aos benfeitores. E entre essas questões todas de Allan Kardec, em um livro dos Espíritos, na parte terceira, ou terceiro livro, dependendo da tradução, que trata das leis morais, no capítulo 3, no item 2, vem falando sobre a lei do trabalho. Vejam, dentro das leis morais, Kardec traz a lei do trabalho, querendo saber qual é esse significado do trabalho, a necessidade do trabalho, o limite do trabalho, o repouso. Então ele queria saber se há necessidade do trabalho. Ele pergunta aos benfeitores, e aqui ele não identifica qual daqueles benfeitores que fizeram parte da codificação respondem a ele. Mas ele vai agora na questão 674 de O Livro dos Espíritos, questionar aos emissários divinos com essa pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? É uma lei que faz parte das leis de Deus? E o benfeitor responde: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então vejam, o trabalho, ele faz parte da lei de Deus, faz parte da lei da natureza. Agora, esse excesso de trabalho já é o quê? Em função da ambição, do desejo de ter muitas posses, em geral, é isso que o benfeitor coloca. Aumenta aquelas necessidades e os gozos. A pessoa nunca acha que tem o suficiente. A pessoa ganha 1.000, gostaria de ganhar 2. Ganha 2, gostaria de ganhar 4. E por aí vai. Mas Kardec, vocês sabem, o nosso mestre leonês, ele era um educador, um pesquisador, e ele continua indagando, porque ele queria compreender, até para que nós também já tivéssemos essas respostas. E na questão 675, ele quer saber, por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais. Veja, uma pergunta bem interessante. Porque se nós estamos encarnados, será que somente o trabalho material, a ocupação material, é que é considerada como um trabalho? Mas o emissário divino diz, não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Porque nós, inclusive, eu já falei isso várias vezes, mas só para a gente recordar, mas aproveitando, mandando um abraço também aqui para Alice Fernandes, para Silvia Sampietri de Assis e também para o Atelier Vera Rocha. Sejam todas muito bem-vindas. Mas nós já comentamos isso várias vezes, o espírito, porque nós somos espírito num corpo de carne. Nós estamos num corpo, nós estamos na matéria. Mas nós, espírito, quando nós nos afastamos um pouco do corpo durante o sono, muitas das vezes nós vamos para o trabalho,
vamos para o trabalho, vamos para estudos, vamos para regiões para prestar socorros àqueles irmãos que estão necessitando. Então, o benfeitor diz que não é só uma ocupação material, porque o espírito trabalha, assim como o corpo, e ele coloca mais. Toda ocupação útil é trabalho. Mas a Eudócia está dizendo, que lá, aqui tem o feriado do trabalhador, mas é na primeira segunda-feira do mês de setembro. Então tem o Dia do Trabalho nos Estados Unidos, mas na primeira semana de setembro. Boa noite, Geraldo Magela, seja muito bem-vindo. Então, amigos, a questão 676, a questão seguinte. Kardec quer saber, primeiro, o trabalho é uma lei de Deus, é uma lei da natureza. Ele quer saber se por trabalho só se for uma ocupação material. Os benfeitores respondem. E aí ele quer saber mais. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por que se impõe ao homem? Nós vimos lá na Gênese, a Gênese mosaica, na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, que Deus fala para Adão, de uma forma simbólica, que ele teria agora que buscar o seu próprio sustento com o suor do seu rosto. Mas Kardec quer saber por que o trabalho se impõe ao homem. E eles dizem, por ser uma consequência da sua natureza corpórea. Vejam o que o benfeitor diz. É expiação. O trabalho é expiação. E, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Como nós dissemos, a Bíblia hebraica, os judeus, eles dizem que a Bíblia ela tem 70 faces. Nós podemos interpretar de várias maneiras. Podemos fazer uma leitura de várias formas, desde que a gente traga um conteúdo que tenha um significado profundo. Então, aqui o benfeitor nos diz que o trabalho é expiação. Então, será que ele, quando diz isso, ele está voltando lá à lei mosaica, quando Deus fala para Adão que ele teria que ter o sustento com o suor do seu próprio rosto? Ou o trabalho, ele pode ser uma expiação? Na atual encarnação, por exemplo, já seria uma outra leitura em função do que nós aprontamos, entre aspas, no passado. Nós tivemos oportunidades em outras encarnações de ter um trabalho digno, honesto, e nós desvalorizamos, tripudiamos, prejudicamos às vezes o nosso colega de trabalho, prejudicamos aquele que era o nosso superior, levando às vezes até uma empresa à falência, desviando daquela empresa onde nós trabalhávamos, fazendo um ato desonesto. Então, será que é nesse sentido que o benfeitor quer nos dizer que o trabalho pode ser uma expiação? Porque eu agora estou num trabalho que não me dá prazer, que ao contrário me deixa muito atormentada, muito aflita, muito angustiada, mas é o que eu tenho para poder sobreviver. Mas nós sabemos, Jesus disse, o escândalo é necessário, mas ai de quem provoque o escândalo. Nós estamos num nível ainda de expiação, de provas, mas o benfeitor nos dá um certo alento quando ele diz, mas ao mesmo tempo é um meio, o trabalho é um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Nosso amigo Arnaldo, lá diretamente de Boston, nos disse aqui agora que o trabalho é um meio da nossa evolução moral,
Então, tem a ver também com o que o benfeitor está dizendo. Vamos aperfeiçoar, através do trabalho, a nossa inteligência. Imaginem se nós estivéssemos ainda, humanidade terrena, na época das cavernas, não tivéssemos avançado nada, comendo carne crua, dormindo dentro das cavernas, nos protegendo com pedras, com pedaços de pau. Então, à medida que nós vamos trabalhando, nós vamos evoluindo, nós vamos aperfeiçoando a nossa inteligência, diz o benfeitor. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância. Quanto à inteligência, por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao que é muito fraco de corpo, Deus outorgou a inteligência para suprir essa limitação. Mas é sempre um trabalho. E eu lembrei agora Stephen Hawking, né, que se fala, eu acho que é assim que diz, Stephen Hawking, que ele, depois de uma certa fase da sua vida, ele ficou completamente preso a uma cadeira de roda. Mas não foi um empecilho para que ele continuasse trabalhando. E um homem de um grande intelecto. A questão 677. Por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Veja o nosso codificador. Ele quer saber, ora, o homem precisa trabalhar, mas Deus oferece aos animais tudo que eles necessitam. E o emissário do Cristo responde: tudo na natureza trabalha. Então, o benfeitor, ele discorda de Allan Kardec, porque Kardec, ele diz, os animais têm tudo o que precisam. E o benfeitor diz, não, tudo na natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais. Mas o trabalho deles, bem como sua inteligência, se limita ao cuidado da própria conservação. Ô Rita, boa noite, que isso, pedir desculpa, é um prazer você estar aqui conosco, seja muito bem-vinda. Aproveitando, cumprimentando também a Magna Fernandes, sejam todas muito bem-vindas e todos que forem também nos assistir depois. Então, amigos e amigas, vejam, tudo na natureza trabalha, diz o benfeitor. Às vezes nós não percebemos. Nós, quando eu digo de uma forma, sinto muito, vamos vibrar para que esse irmão ou irmã que retornou à pátria espiritual, que seja acolhido com muito carinho, com muito amor pelos emissários do Cristo, pela equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes. Mas, vejam, o benfeitor diz, tudo na natureza trabalha, tudo. E nós pensamos assim, poxa, eu acordo, o Arnaldo mesmo, eu acho que 5 horas da manhã, o Arnaldo já está acordado para ir por trabalho. Poxa, eu acordo tão cedo todos os dias para trabalhar e eu vejo ali os pássaros voando, as borboletas. Não sei se em Boston é fácil de ver pássaros e borboletas, porque é muito frio, mas o cachorrinho, o gato, enfim. Mas tudo na natureza trabalha, diz o emissário divino. E nós observamos, até as plantas têm a sua utilidade, até as plantas trabalham. Tem plantas que elas são colocadas para serem filtros, para filtrarem
filtrarem as impurezas da água. Tem animais que têm uma função também de limpar o ambiente, o meio ambiente. Nós vemos um urubu, parece, nossa, para quem? Qual a finalidade de um urubu? Uma hiena, para que isso? Nossa, que animal imundo, ele come os restos. Mas qual o trabalho que esses animais realizam purificando o ambiente? Eles comem as carcaças, evitam com isso que doenças se disseminem pelos restos que ali se encontram. E se nós formos pesquisar, pensar um pouco mais, as formigas, as abelhas, uma formiguinha tão pequena tem um trabalho importante. Os pássaros que vão disseminando as sementes pelas florestas, pelos lugares por onde ele voa. Então, tudo na natureza trabalha, diz o benfeitor. Não é somente nós, seres humanos. E prossegue ele. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Porque nós sabemos que o animal, ele realiza a sua função diariamente, cumprindo essa lei da natureza, essa lei de Deus, mas ele com isso ele não vai evoluindo como nós humanos, que saímos das cavernas que nem falar nós falávamos, para chegarmos hoje a sermos homens sapiens, sapiens. Mas ainda não encerrou a nossa evolução. Ainda temos muito a caminhar. E ele diz, quando digo que o trabalho dos animais se limita ao cuidado da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente, os animais são executores dos desígnios do Criador. E assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descubrais o resultado imediato. Às vezes, a gente olhando de uma forma superficial, a gente não consegue perceber. Mas Kardec quer saber, e nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? O que vocês acham? Porque nós precisamos compreender, e até é difícil a gente imaginar que o universo, ele tem bilhões, trilhões de planetas, bilhões de galáxias. Então imagine o nosso planeta Terra, dentro de todo esse universo. Nós falamos assim, o universo tem 13 bilhões e meio de anos. Mas esse universo que nós conhecemos, que a ciência da Terra já conseguiu constatar. Mas nós não temos noção de quantos bilhões de planetas que já atingiram um grau de superioridade, aonde só existem espíritos puros, existem no nosso universo. E Kardec quer saber se nesses mundos mais aperfeiçoados, os homens também têm necessidade de trabalhar. O que vocês acham? Muitos, quando têm uma fé religiosa, imaginam-se assim. Não o espírita, porque o espírita sabe que essa evolução ela se dá
através de sucessivas reencarnações. Mas aquele que acredita em apenas uma existência e morreu e vai para o céu, ele fica o quê? Sonhando, ficar numa nuvem, lá no paraíso, pela eternidade, sem fazer nada. Mas seria muito cansativo, seria muito sem graça. Imagine ficarmos pelo resto da eternidade ali, numa nuvem, apreciando o céu e sem fazer nada. E a Sueli, complementando, ela vem dizendo: penso que o trabalho é uma bênção, sempre estaremos trabalhando em outros planos. A Adília está pedindo orações. Na hora final, Adília, da nossa prece, se for possível, coloque um copinho de água para cada pessoa da sua família. E os benfeitores vão colocar a medicação adequada. A Inês Luchese diz: sim, o trabalho dignifica. Acredito que em qualquer mundo temos o trabalho. E a nossa querida Karina Franco, seja muito bem-vinda, Karina. Mas vamos ver o que o benfeitor diz. A natureza do trabalho. A Inês diz: como uma forma de amor. O trabalho seria como uma forma de amor nesses mundos. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Porque realmente, imagine um espírito puro ficar ocioso, sem fazer nada. Agora, a natureza do trabalho, nós não conseguimos, às vezes, nem imaginar. Nós estamos ainda saindo desse mundo primitivo, estamos nesse mundo de provas e expiações, querendo entrar no mundo de regeneração, ainda pensando no dia de feriado, nos finais de semana. Qual a diversão da maioria das pessoas? Seria um churrasco, um futebol, uma cerveja gelada. E a natureza do trabalho desses lugares é completamente diferente, porque nesses mundos a gente nem precisa mais se alimentar. Então, não vai ter necessidade de se preocupar, nós que somos donas de casa, de ter que lavar a louça, de ter que ir ao mercado fazer compra. Nada disso, de ter que limpar a churrasqueira depois que fez o churrasco, porque nós não temos nem mais esse corpo denso. Então, é um outro tipo de trabalho. Fica até difícil a gente imaginar como seria. Pergunta o nosso mestre Leonês: achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? A pessoa nasceu rica, tem dinheiro à vontade. Ele tem necessidade de trabalhar? Se ele tem tudo que ele necessita, ele não precisa do trabalho? O que vocês acham? Do trabalho material, talvez não. Porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Veja, a gente às vezes imagina: mas trabalhar é aquela pessoa que todo dia marca o ponto, às 8 horas da manhã, ou às vezes às 6 horas da manhã, às 7. Trabalha, às vezes, plantões de 12 em 12 horas, 24 em 24. A pessoa não precisa desse trabalho material porque ela tem condições, mas ela tem a obrigação de realizar um trabalho útil, auxiliar o outro, que também é uma forma de trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas também maior lhe é a obrigação
de ser útil aos seus semelhantes. Quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Amigos, nós estamos refletindo em cima da parte terceira de O Livro dos Espíritos, que fala da lei do trabalho. Allan Kardec questiona os benfeitores, começa a partir da questão 674, a partir da questão 674, e ele prossegue fazendo uma série de questionamentos. Mas eu vou provocar vocês. As demais questões que Kardec faz, eu convido vocês depois a reverem a parte terceira de O Livro dos Espíritos, quando o nosso emissário Kardec entra em contato com o emissário divino para saber como que é essa lei do trabalho, o que é justo, o que é injusto, qual o limite desse trabalho, se é necessário repouso. Isso tudo Kardec vai questionando ao benfeitor e o benfeitor vai respondendo. Mas nós vamos agora fazer uma viagem um pouquinho adiante de O Livro dos Espíritos e vamos chegar ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo é o final do Evangelho, onde tem a coletânea de preces espíritas. E Kardec, ele abre essa coletânea com a oração do Pai Nosso. Ele traz a oração do Pai Nosso e ele vai analisando, frase por frase, ele vai analisando. E nessa oração do Pai Nosso, lá no item 5 do capítulo 28, o benfeitor, porque Kardec se socorre dos benfeitores e eles juntos fazem essa reflexão, vem nos dizendo: dá-nos o pão de cada dia, dá-nos o alimento indispensável, a sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O bruto encontra a sua pastagem, o homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Amigos, nós vamos avançar um pouco, porque se formos ler também toda essa reflexão que se encontra em O Evangelho segundo o Espiritismo, é um texto longo, mas que vale a pena a gente ler, reler, refletir. Quantas das vezes nós nos revoltamos por estarmos trabalhando em uma atividade que nos remunera pouco, em um ambiente que não é aquele que nós gostaríamos. Mas nada é por acaso. Temos que ter essa certeza. Tudo que nós passamos na natureza, passamos nas nossas vidas, tem uma razão de ser. Não estou dizendo aqui que vamos ficar acomodados, não é isso. Ao contrário. Mas busquemos forças para realizarmos o nosso trabalho com dignidade, com honestidade, com muita gratidão. O que temos naquele momento, sejamos gratos. Mesmo que queiramos buscar um outro trabalho, mas enquanto ali estivermos, trabalharmos de forma a contribuir. E a nossa Inês está dizendo assim: a tua palestra, Leila, é um trabalho maravilhoso. Obrigada, Inês, obrigada. Então, amigos, vamos encerrando, lembrando o mestre Galileu, lembrando Jesus. Jesus trazido
através de João, o evangelista João, no capítulo 5, versículo 17, quando Jesus assim afirma: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Paz a todos. Então, amigos, com muita alegria, vamos encerrando a nossa reflexão hoje, quando aqui no Brasil se lembra o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador. Não vamos entrar, até pelo avançado da hora, em questões trabalhistas. Podemos até trazer essas questões numa outra oportunidade, mas sabermos que o trabalho é uma lei da natureza, é uma lei de Deus. Vamos, então, um abraço para Iraci Moreira, que nos diz: o trabalho nos edifica. Aqueles que, porventura, ainda não colocaram o seu copinho ou a sua garrafinha de água, relembro a vocês, agora essa água será magnetizada, ela será transformada na medicação de acordo com as nossas necessidades. Então, aquele que porventura ainda não colocou, corram lá na cozinha, pegue o seu copinho, a sua garrafinha de água. Enquanto isso, eu vou aproveitar para lembrar, amanhã, terça-feira, 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, nós temos o nosso estudo do Evangelho. O nosso estudo do Evangelho, ele serve como uma preparação para a reunião de vibração e irradiação. Essa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento, ela não é ao vivo. Ao vivo é o estudo do Evangelho, de 8 às 8h30 da noite, toda terça-feira. Serve para aquelas pessoas que estão em tratamento, para aqueles trabalhadores da nossa casa entrarem nesse clima espiritual, mas também para compreendermos a mensagem do Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, amanhã, terça-feira, 20 horas, o nosso estudo do Evangelho. Para aqueles que desejarem encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, ou um atendimento fraterno, ou desejarem alguma orientação, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Nós passaremos o número do nosso WhatsApp ao final. Hoje eu me lembrei, o Roberto tinha dito, para quem porventura não conhece o Roberto é o meu marido, que compartilha conosco. Então, ele havia dito que nós já havíamos passado das 1000 lives publicadas lá no nosso canal do YouTube. Só que ele se equivocou. Na realidade, hoje, salvo engano, até vou confirmar de novo. Hoje nós estamos na live 980. Então nós vamos começar a fazer uma contagem regressiva. Eu vou confirmar, eu ia anotar para não esquecer. Mas, salvo engano, é 980 que nós estamos hoje, ou é 981. Então, nós vamos começar a fazer a contagem regressiva, que estamos chegando às 1000 lives publicadas no YouTube, nosso canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, porque tem outros centros de estudos espíritas Allan Kardec no YouTube. O nosso é aqui o de Olambra. Vocês entrem lá, quem ainda não se inscreveu, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, vamos semear a luz, Jesus conta conosco. Então, amigos, vamos juntos chegar a essas 1000 lives e vamos ultrapassar as 2000, as 10.000 e vamos em frente.
semeando a mensagem cristã à luz da doutrina espírita. Então, quem desejar encaminhar algum nome, encaminhe para o nosso WhatsApp. Nós temos o nosso canal do YouTube, o nosso canal do Telegram, é o SEAC 2012. Então, já demos todos os recados, todo mundo já providenciou a sua água e vamos orar. Agradecer ao Senhor da vida. Neste momento, aqueles que sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se em sintonia, abram seus corações confiantes. Aqueles que porventura nos assistirem depois, participem também com essa mesma fé, com essa mesma esperança, com essa mesma confiança. Mas para aqueles que têm condições de doar, vamos agora juntos, aos benfeitores amigos, fazermos uma grande rede de trabalho no bem. Oferecermos os nossos melhores pensamentos e sentimentos, envolvendo nesta noite a toda a humanidade, aliviando, consolando aos irmãos que neste momento padecem de dores do corpo, de dores da alma, mas acolhendo também a todos aqueles irmãos que desencarnaram no decorrer desta semana, para que eles possam sentir a paz, a serenidade, preparando-se para esse novo recomeço, para esse retorno à verdadeira vida, que é a vida do Espírito, a vida espiritual. Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças, necessitadas de luz. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Senhor, nesta noite, reunidos com as equipes espirituais que fazem parte da nossa casa espírita, junto com os nossos anjos guardiães, benfeitores amigos, nós vamos visualizando o nosso planeta se iluminando, a sombra se dissipando e a paz, o amor, a fraternidade, o respeito, a tolerância e o perdão se manifestam. Juntos percorremos os lares, os leitos dos hospitais, aliviando, consolando, despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência, mas com a permissão de Deus, levando a cura, principalmente a verdadeira cura, que é a cura do Espírito. E os benfeitores, utilizando-se do nosso magnetismo, das nossas vibrações, vão magnetizando as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, os aparelhos respiradores, as máquinas de hemodiálise, os pulmões artificiais, magnetizando os centros cirúrgicos, magnetizando as alimentações, e nós vamos vibrando e nós vamos confiando, porque Jesus confia em nós. Ele disse: tudo que eu faço, vós também podeis fazer, e muito mais. E Ele nos convida ao trabalho. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Sejamos trabalhadores dignos da seara do Mestre. E confiando em cada benfeitor amigo, nós agora dirigimos os nossos pensamentos aos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, ambientes de estudos. Dirigimos o nosso pensamento para aquele companheiro mais necessitado,
mais difícil, mais intolerante. E os emissários do Cristo, vasculhando as nossas mentes, vão trabalhando, vão beneficiando a cada um que nos vem ao pensamento. Vamos dirigir com confiança, com esperança, as nossas súplicas aos emissários do bem. Enquanto os emissários divinos dão continuidade a esse trabalho, nós abrimos os nossos corações para recebermos o passe magnético espiritual. Essa energia que nos é ofertada agora, sintamos junto a nós uma chuva de pétalas perfumadas e curativas, sendo depositadas sobre o alto da nossa cabeça. Essa energia de cura suavemente percorre todo o nosso ser, célula a célula. Nós vamos sentindo a cura se manifestando, a cura do corpo, a cura da alma. E essa energia se expande mais ainda, além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. E enquanto os emissários do Cristo nos depositam este amor, nós vamos aproveitar para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. Gratidão a cada benfeitor, aos nossos protetores individuais, a Jesus e a Deus nosso Pai, pedindo, Senhor, esteja sempre conosco, abençoe a nossa semana que se inicia, conduza-nos sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade, que possamos estar novamente juntos na próxima semana, na próxima segunda-feira, participando deste banquete espiritual. Agradecendo por tudo, nós pedimos, Senhor, que a Tua paz permaneça em nosso lar e em nossos corações. Vamos encerrando, convidando a todos suavemente. Vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Que bom, amigos. Esse Arnaldo é um provocador. Arnaldo me provocando, querendo a volta do Kardecinho. É, Arnaldo. A vida é muito dinâmica. Às vezes a gente pensa em realizar algo, mas outras coisas surgem.
Eu estava com a intenção de voltar este ano com um curso de Espiritismo no mês de março. E aí precisei me ausentar e as coisas foram diferentes do que eu havia planejado. Mas vamos ver, quem sabe o Kardequinho volta em breve. Agradecendo a todos vocês, um abraço para Sandra Sabino Albertini, para José Roberto, Rita de Cássia, Iraci Moreira, Darcy Paulique, a Cleia Santos, Ateliê Vera Rocha, Karina Franco, todos esses amigos, Vicente Gimenez, Sueli, Arnaldo, Eudócia, amigos queridos. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Para aqueles que ainda não anotaram, o número do nosso WhatsApp, o WhatsApp do nosso Centro Espírito DDD é o 19 e o celular 99341-6316. 1999-341-6316. Até amanhã, terça-feira, 20 horas, com as bênçãos de Deus, o nosso estudo do Evangelho. Paz a todos. Eudócio está dizendo, tudo tem a sua hora certa. É verdade, Eudócio.